Olá, amados! Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos de Deuteronômio 7. Desta vez nós vamos falar de Deuteronômio 7, do verso 16 até o verso 26. Acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, lhes entregar. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isto lhes seria uma armadilha. Talvez vocês digam a si mesmos: essas nações são mais fortes do que nós. Como podemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembrem-se bem de que o Senhor, o seu Deus, fez ao Faraó e a todo o Egito. Vocês viram com os próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas. A mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles até destruir o restante deles, os que se esconderam de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não poderão eliminá-las de uma vez só, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão até que sejam destruídas. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês até que os tenham destruído. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso lhes seria uma armadilha. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem-na proibida e detestem-na totalmente, pois está separada para a destruição. Fizemos um estudo anteriormente em Deuteronômio 7, do verso 1 até o verso 10, no qual frisamos a questão de que o nosso Deus é amor, mas também é justo e exerce sua justiça sobre os povos que ele mesmo criou. O reverendo Gerson seguiu com 2 estudos de 11 a 16, tratando de ouvir os juízos de Deus e também guardar os mandamentos de Deus. Se você perdeu essa sequência, acesse o canal da Igreja Presbiteriana de Cesário Lange no YouTube e assista a estes estudos anteriores. Vejamos então o que nos diz o restante desse capítulo 7 de Deuteronômio. A primeira coisa é a ordem de destruição dos povos locais da terra prometida. Primeira coisa, a ordem de destruição dos povos locais da terra prometida. Diz a primeira parte do verso 16: vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, lhes entregar. Deuteronômio 7, 16, parte A, primeira parte do versículo. Como falamos anteriormente, no outro vídeo, Deus dá uma ordem direta de destruição dos povos locais da terra prometida. Nesse caso, Deus dá uma ordem de guerra mesmo. Uma ordem daquele que é soberano sobre todas as coisas, a quem pertencem verdadeiramente todas as coisas. Poderíamos até questionar,
mas estes povos locais que ali residiam não seriam os donos legítimos dessas terras? Então mudemos a pergunta: quem fez estas terras? Nosso Senhor Deus as fez. E mais ainda, quem fez estes povos que ocupavam o local? Também o nosso Senhor Deus os criou. Só que nesse momento onde Deus dá a ordem de destruição destes povos, estava sendo executado o seu juízo sobre eles, por conta da idolatria que eles viviam. Lembremos da pergunta do catecismo: qual é o fim principal da existência do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Quando aqueles povos locais descumpriam a sua finalidade principal, aderindo à idolatria e falsos deuses, atraíram para si o juízo de Deus. O próprio povo de Deus foi purificado dos idólatras antes de entrar na terra prometida. Deus destruiu os idólatras do meio do seu povo. Diz assim 1 Coríntios 10, 5. Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Olhando para isso, cuidemos para que não sejamos seduzidos por nenhuma idolatria, pois isso traria sobre nós o juízo terrível de Deus. Procuremos sim sempre glorificar a Ele, o nosso Criador, nosso Deus e Pai. A segunda coisa, meus amados, que nós vemos nesse texto é a ordem de coragem ante a aparente força dos povos locais. A ordem de Deus ao seu povo de coragem ante a aparente força dos povos locais. Segue o texto dizendo: talvez vocês digam a si mesmos: essas nações são mais fortes do que nós. Como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembrem-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao Faraó e a todo o Egito. Vocês viram com os seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles até destruir o restante deles, os que se esconderam de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. Nessa segunda parte, vemos que Deus ordena a seu povo escolhido a ser corajoso e não se amedrontar com a aparente força dos povos locais da terra prometida. Os espias que foram sondar a terra haviam trazido a informação de que existiam ali gigantes que habitavam no local. Os judeus geralmente não possuem grande estatura, é um povo de dimensões pequenas. Em número, eles também eram menores. Deus havia exterminado muitos idólatras pelo caminho do deserto, bem como os incrédulos. Mas como lemos nesse trecho da palavra de Deus, não deveriam se basear pela própria força, pela própria capacidade, mas sim na ação de seu Deus, que os tirou poderosamente da escravidão do Egito. Temível é o Todo-Poderoso Deus, e não as meras criaturas que Ele mesmo fez. Olhando para tudo isso, uma coisa que devemos ter em mente é que também somos pequenos diante dos nossos inimigos e desafios da vida. Temos força limitada e às vezes somos até bem fraquinhos para lutar nessa guerra.
Mas não devemos basear a nossa ação em nós mesmos, mas sim no nosso Deus, que é aquele que realmente nos dá a vitória. Resta-nos sempre obedecer à ordem de Deus e seguir em frente na batalha, sabedores que nele nós temos a certeza da vitória. Em terceiro lugar, seguindo o texto, meus amados, o próprio Deus é quem iria à frente deles e expulsaria os povos locais. Verso 22 em diante. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não poderão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão, até que sejam destruídas. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês até que os tenham destruído. Nada foge ao controle do nosso Deus. Ele opera maravilhas e tem o controle das mentes dos próprios inimigos a serem derrotados. Deus não somente manda para a batalha, mas Ele mesmo vai à frente, preparando o caminho da vitória. Prestes a entrar na terra prometida, Deus disse a Moisés que não os acompanharia, pois estava ele muito entristecido por conta da postura do povo. Um povo murmurador, um povo ingrato, incrédulo. Mandaria apenas um anjo para os ajudar. Mas o servo do Altíssimo, Moisés, pela intimidade que tinha com o Senhor, o confrontou. Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui, disse Moisés, lá em Êxodo 33:15. E Deus atentou para o pedido de Moisés e o acompanhou junto ao povo com sua presença até a conquista final da terra prometida. Amados, a presença de Deus é o que faz toda a diferença na vida do seu povo e assim também é para conosco. Não existe cair da graça. E o Espírito Santo de Deus, uma vez habitando em nós, não nos deixa, não nos abandona a sua presença. Nós podemos sim entristecer a Ele com nossa conduta e pode sim ficar com algum distanciamento, pode haver algum distanciamento também. Mas o Espírito Santo de Deus nunca nos deixa. Diz a palavra de Deus em Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O selo está colado em nós e ele vai nos acompanhar até o destino final. É a presença de Deus que nos garante o caminho até a chegada às mansões celestiais. Por nós mesmos, por nossas forças apenas, não temos nada garantido. Mas na presença de Deus, pelo Espírito Santo, temos a total garantia da vitória. 1 Coríntios 10, verso 12 até o verso 14, diz o seguinte, o apóstolo Paulo aos Coríntios. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Fujam da idolatria. É Deus quem nos mantém de pé
e caminhando em frente pela linda estrada que leva aos céus. Em quarto lugar, meus amados, a ordem de destruição das imagens de idolatria dos falsos deuses locais. Não olhem com piedade para eles, os povos locais, nem sirvam aos seus deuses, pois isso lhes seria uma armadilha. Essa é a segunda parte de Deuteronômio 7,16. E segue os últimos versículos de Deuteronômio, agora 25 e 26. Deuteronômio 7, 25 e 26. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobiçem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso lhes seria uma armadilha. Veja que ele repete a palavra armadilha também, do verso 16 no verso 15. No verso 25. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. É detestável. E o último versículo, 26. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para destruição. Considerem-na proibida e detestem-na totalmente, pois está separada para a destruição. Finalizando, vemos o quanto a idolatria desagrada a Deus e reflete um perigo para nós mesmos se formos tolerantes a ela. Somos santos, separados para servir a Deus, para o adorar, para louvar e engrandecer o seu precioso nome. Separados para a vida eterna, para a salvação outrora alcançada por Cristo na cruz, por todos aqueles que o Pai lhe dá. Portanto, Deus quer nos manter sem contaminação pela idolatria. O seu povo foi avisado. Se vocês não destruírem essas coisas de idolatria e falsos deuses, serão destruídos juntamente com elas. Em Êxodo 20, a ordem é clara. Não se deve fazer imagens e não se deve ter imagens. Adorar, então, pior ainda. E como dissemos, Deus exterminou do meio do seu povo os idólatras pelo deserto para que eles não entrassem na terra prometida. A idolatria é uma temática extensa. E em si ela renderia muitos estudos, não cabendo somente nessa exposição. Mas para finalizar, para a gente fazer um apanhado, lembremos que a idolatria pode ser por coisas do mundo criado, pode ser em relação a pessoas, a falsos deuses, a celebridades. Um pai ou uma mãe podem idolatrar um filho ou uma filha. Um fazendeiro pode idolatrar a sua propriedade. Uma pessoa pode idolatrar o seu automóvel, a sua moto. Há a idolatria dos vícios e prazeres da carne também. Qualquer coisa ou pessoa que é colocada no lugar de Deus torna-se uma idolatria na nossa vida. Mas, como citamos, é Deus quem nos mantém de pé, livres da contaminação do pecado e da idolatria. Que Deus, então, nos fortaleça e nos guarde sempre santos, separados para Ele, certos de que, como o apóstolo Paulo, estamos convencidos de que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Amém.